Quanto de dinheiro eu preciso para começar nas perícias? Essa é mais uma daquelas perguntas que é recorrente, né? Dentro do nosso curso, principalmente aqueles que ainda não são alunos, perguntam antes de entrar: ah, Rogério, estou querendo fazer o seu curso, mas eu queria saber quanto de equipamento eu preciso para comprar para poder atuar em perícias, para se tornar perito judicial ou para se tornar assistente técnico, quanto de investimento eu preciso. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou falar para você tanto para perito judicial quanto para assistente técnico. Você vai saber exatamente qual o valor, ou pelo menos bem próximo do valor que você precisa para ambas as atividades, tanto para o perito judicial quanto para o assistente técnico. E tenho certeza que muitos de vocês vão se surpreender. Vou dar dicas, inclusive, para você que vai se tornar ou quer se tornar perito judicial. Como faz para você gastar menos, principalmente no início, né? Quem está começando é mais difícil, porque muitas vezes não tem recursos, né? Não tem dinheiro para começar, para comprar os equipamentos. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, dê o seu like. Essa é a forma de você dar sua contribuição e dessa forma a gente conseguir criar mais e mais vídeos aí para vocês, tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar como perito judicial. Para você iniciar como perito judicial, na área de SST, pelo menos 2 equipamentos você vai precisar constantemente. Então, eu recomendo que você tenha esses 2 equipamentos, que é um audiodosímetro para avaliar ruído, tá? E um termômetro de globo para você avaliar o IBUTG, avaliar calor. Ah, Rogério, mas eu vou precisar sempre esses 2 equipamentos? Na maioria das perícias você vai precisar avaliar esses 2. Ruído, praticamente quase 100% das perícias, ou boa parte das perícias. Algumas perícias você não vai precisar, porque nem todas, algumas situações, melhor dizendo, você não vai ter o ambiente para avaliar, né? A empresa não existe mais, fechou, mudou, não existe o setor, aí não tem que avaliar. Você vai avaliar de forma indireta. Nesses casos, aí realmente você não vai precisar de equipamento nenhum, né? Você vai avaliar através de documentação, conversa com as partes, né? Conversa com paradigmas, e aí vai. Mas quando você faz realmente a diligência pericial, ruído você vai sempre avaliar, calor é um outro equipamento que você está sempre avaliando. Nos outros anexos, né, nos outros agentes, já não é tão comum. Então, eu diria para você, claro, dependendo do tipo de atividade, dependendo do que está se pedindo, mas na grande ou boa parte das perícias, você vai precisar avaliar ruído e calor. Então, eu digo que esses 2 equipamentos é bom que você tenha. Quando eu faço minhas perícias, né, como perito judicial, esses 2 equipamentos são os dois equipamentos que eu sempre levo, tá? Ah, Rogério, eu não... Puxa, estou começando agora, eu não tenho dinheiro para poder investir. Nós estamos falando de 2 equipamentos caros, né? Somando os 2 equipamentos, cada equipamento desse aí, 3, 4 mil, 5 mil, falando aí de equipamentos de boa qualidade, daí para mais. Então, para quem está começando, ainda não tem honorários, não recebeu, fica difícil fazer um investimento desse. Uma opção é alugar. Ah, mas o aluguel também é caro. Uma dica é você alugar com outros peritos, tá? Na sua região. Normalmente os peritos, eles muitas vezes, eles alugam seus equipamentos, porque eles não usam todos os dias. E é uma forma de você alugar com um custo bem menor. A gente tem dentro da nossa plataforma vários alunos que já fazem isso. Então, ao invés de ele alugar e pagar R$500 na diária, ele paga 90, 80, 60 reais, 70 reais. Eu tenho alguns alunos que alugam nessa faixa de preço bem menor do que, de repente, alugar com empresas que são especializadas na locação de equipamentos de higiene e, consequentemente, eles alugam num valor
maior. Então essa é uma dica que eu dou que funciona bem, tá? Agora, se realmente você não tem dinheiro nem para isso, nem para locação, mesmo que seja com perito, até esse valor menor para você tá difícil, aí tá complicado, né? Mas então a dica que eu dou, não comece como um perito judicial, comece como assistente técnico, porque o assistente técnico, esse sim dá para começar sem equipamento nenhum. É muito comum os peritos assistentes, né, os assistentes técnicos, acompanhar as perícias sem equipamento nenhum. No nosso curso, eu até oriento os nossos alunos, sempre que possível, levar, né, um equipamento para poder avaliar ruído, porque às vezes o do perito está com problema, tal, ou você quer fazer uma medição pontual em um determinado setor. Esse tipo de coisa já me ajudou a contrapor com o perito no local da perícia, na hora da diligência. Mas não é obrigatório. Para falar a verdade, 99% das perícias que acontecem, como perito judicial, quando eu estou como perito judicial, eu vejo que os assistentes não levam equipamento nenhum. E dá para fazer a perícia, existem outros caminhos, outras formas de você contrapor o perito e acompanhar e fazer a perícia sem maiores problemas, tá? Dá sim para você, assistente técnico, acompanhar a perícia, começar na perícia assistencial sem nenhum equipamento. Então eu não vou ter nem investimento nem para isso, meu investimento é zero. Eu diria que você precisa sim ter um investimento. Sabe qual? Investimento em você, conhecimento. Não adianta você se lançar, colocar no seu portfólio que você faz perícia assistencial que seja e não tem conhecimento. Então você tem que investir no seu conhecimento. Acontece muito comigo me ligarem ou até mesmo no meu WhatsApp ou através das nossas redes sociais, falar o seguinte: ontem mesmo aconteceu isso, aliás, quase toda semana acontece isso, através das nossas redes sociais. Olha, eu vou comprar o seu curso, mas se eu comprar o seu curso, você me ajuda? Eu tenho a perícia amanhã. Você me ajuda? E não é assim que funciona. Não é uma pílulazinha que você vai tomar e no outro dia você já está preparado para a perícia. Então, invista no seu conhecimento. Faça um bom curso, né, de capacitação para perito judicial assistente técnico, porque quando você tiver a sua perícia, você vai estar preparado já, tá? Um curso que tenha suporte técnico, que tenha, de repente, aulas ao vivo, tudo isso vai te ajudar, né? Então, que tenha material de apoio. Aqui são algumas dicas para você verificar antes de você adquirir o curso. Inclusive, eu vou deixar um QR Code aqui em algum lugar e também na descrição do nosso curso de capacitação. Que tudo isso que eu falei para você, o nosso curso, ele tem. Então, ele com certeza, você investir no seu conhecimento é a primeira etapa. Porque não adianta você levar o seu corpo, comparecer na perícia, mesmo sem equipamento, e não saber o que fazer, o que você vai fazer ali, né? Então você tem que, primeira coisa, investir no seu conhecimento. Ou como perito judicial, muitos acham que é lá se inscrever, né, lá no CGO para participar como perito judicial. Aí a justiça te chama, você tem que fazer a perícia daqui a alguns dias e você não sabe o que é uma impugnação, não sabe o que é os esclarecimentos periciais, não sabe o que é quesito técnico. E aí fica totalmente perdido, e é aí que você vai correr para fazer um curso, e não é assim do dia para a noite que você vai ter conhecimento de tudo. Se você fizer um bom curso, é claro que você vai conseguir sim entender tudo isso que eu falei, ter conhecimento e se capacitar. Você que é um engenheiro de segurança do trabalho, ou se você vai fazer assistência técnica, você que é um técnico de segurança do trabalho, porém, precisa fazer o curso, né? Precisa passar por esse processo de aprendizado. E o processo de aprendizado não é de um dia para o outro e não é tomar uma pílula de conhecimento que no outro dia você vai estar com todo o conhecimento. Não é assim que funciona. Se falarem que é diferente do que eu estou falando, estão mentindo para você. Não é assim que funciona, gente.
O aprendizado precisa passar por um processo de conhecimento. Você precisa estudar, você precisa se capacitar, você precisa ter exemplos para você entender como que funciona. Você precisa praticar e tirar as dúvidas com essa da prática. Você precisa ter um mentor para poder ser direcionado. Todo esse processo vai evitar que você erre e também vai fazer que você entre num processo de crescimento até que você vai conseguir sim fazer as perícias com tranquilidade e cada vez mais se capacitando e cada vez mais tendo mais conhecimento. O conhecimento, ele é eterno, tá? A gente aprende todos os dias quando você está numa atividade, numa profissão. É assim que acontece com o dentista, com o médico, com o engenheiro, com o arquiteto, com o engenheiro de segurança, com o técnico de segurança. A gente vai aprender todos os dias, fazendo, entrando novas normas, novas legislações e aprendendo todos os dias. Não é do dia para a noite, mas você passando por esse processo, é totalmente possível você chegar lá e aí sim você está preparado para quando chegar o dia da sua perícia, seja como perito judicial ou seja como assistente técnico. Gostou? Compartilha o vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.